Olá a todos, problema 17, capítulo 19, nosso último capítulo. Novamente um capítulo com apenas 2 exemplos, são exemplos bem completos e são capítulos menores, mas isso não quer dizer que o grau de dificuldade seja menor. Pelo contrário, eu considero o capítulo 18 e 19 os de maior grau assim, de dificuldade, que o entendimento eles cobram praticamente tudo o que foi passado na disciplina. Então são capítulos bem interessantes. Apesar de serem pequenos, é quase que fazendo uma revisão de toda a disciplina. Então vamos ver com calma esse capítulo. Esse é o exercício, desculpa. Problema 17. Então uma bola, tomar cuidado que ele não fala um disco, ele fala uma bola, né? Agora, quando formos procurar na tabela, tem que ficar atento se é um disco ou uma bola, né? O momento de inércia que eu vou precisar vai ser diferente. Então, a bola de 5 kg é lançada na pista com um efeito de giro para trás. Então, ele deu a velocidade angular, né? Com que essa bola, parece uma bola de boliche aí, né? É arremessada 10 radianos por segundo nessa direção que foi mostrada aí. E a velocidade do seu centro de massa, em O, é de 5 metros por segundo. Determine o tempo para a bola parar de girar para trás e a velocidade do seu centro de massa nesse instante, quando ela para de rotacionar para trás. O coeficiente de atrito cinético entre a bola e a pista é de 0,08. É o que vai fazer com que essa bola pare de rotacionar, né, para trás. E a partir desse instante que ela parar, ela vai começar a rotacionar para frente. Porém, o problema termina nesse instante, né, quando ela para de rotacionar para trás. Então, maravilha. Vamos ver o que queremos utilizar aí. Então, várias metodologias, como sempre, poderiam ser adotadas. Vamos utilizar inteiramente o princípio do impulso da quantidade de movimento, linear e angular. Então, vamos utilizar todas as formas. Teria outras maneiras de calcular a força normal que atua? Teria. Mas vamos calcular utilizando as 3 fórmulas que vimos lá na teoria, né? No capítulo 19. Então, momento linear na direção x, momento linear na direção y, aqui está invertido, né? Momento na direção y, momento linear na direção x, momento angular em torno de um ponto. Então, maravilha. Para isso, vamos fazer os nossos diagramas, né? Sempre com diagrama de corpo livre, as coisas facilitam muito. Insisto que os diagramas são fundamentais para a solução do problema. Então, vamos lá. Aí está a bola. O que eu tenho de momento ou de movimento linear nessa bola? Logo no início, né? Vai ser sempre, então, aqui eu tenho que analisar o instante inicial, depois a atuação de forças ou momento durante o intervalo de tempo e os instantes finais, os momentos lineares e angulares no instante final. Momento só, né? Porque só tem um corpo aí, então momento linear ou angular. No início eu tenho a velocidade angular e uma velocidade linear. Momento linear, massa vezes a velocidade. A massa é 5, a velocidade inicial 5 metros por segundo do centro de gravidade, V0, está dito aqui, nessa direção. Então a direção é importante, a intensidade também. Momento linear do instante inicial está aí dado. Tem o momento angular? Vou ter. Em torno do centro aqui, o momento de inércia vezes a velocidade angular. Falou que é nessa direção, então eu também tenho esse momento angular aqui, em torno do centro. Em relação ao momento, é só isso que eu tenho. O centro dessa circunferência aí dessa bola é o raio, né? Então a distância que atua, esse ponto A vai ser fundamental para a solução do problema, porque é o ponto em torno do qual ela vai rotacionar, né? A força normal vai atuar no ponto A, força de atrito. Então esse ponto A é fundamental e ele está ao raio de distância do centro de gravidade. Mas forças que atuam nessa bola durante o intervalo de tempo. Quais são as forças? Eu vou ter o próprio peso próprio dela, né? O próprio peso próprio, que atua durante todo o intervalo de tempo a ser analisado, que eu tenho que determinar.
Então é massa vezes a aceleração da gravidade vezes o tempo. Esse vai ser o meu impulso aí linear referente ao peso. Tenho também uma força normal, que atua todo o intervalo de tempo. Então, N vezes T, a força normal vezes o intervalo de tempo. E ele disse que tem um atrito aí, essa bola está rotacionando, atrito cinético 0,8, que ele deu 0,08 vezes a normal, vezes o tempo. Então, esse é o impulso que a força de atrito vai ocasionar atuando neste ponto A. Percebam que esse ponto A passa a ter uma importância grande para a gente, né? Atuando todas essas forças durante o intervalo de tempo, eu terei então agora uma segunda condição para essa bola, na qual ela vai ter parado de rotacionar. Portanto, ela só vai ter um momento linear, que é a massa vezes a velocidade do seu centro de gravidade. A massa é 5, a velocidade é justamente o que eu quero determinar nesse segundo instante. Essa velocidade, como sempre, atuando aqui no centro de gravidade, ponto zero aqui, ponto O, 0,1 metro aqui. Então, perceba que os nossos diagramas já estão desenhados de forma que agora eu posso tirar todas as informações daqui para poder escrever essas fórmulas. Vamos ver qual que é mais conveniente, né? Poderia pegar x, mas se eu pego em x, justamente vai ter já a incógnita que eu quero da velocidade. Vamos pegar y. Se eu pego y, eu tenho a facilidade de já determinar essa força normal, porque veja, então só peguei aqui a momento linear atuando na direção y, considerando para cima como sendo positivo. Quais são as forças, né, a massa vezes a velocidade inicial na direção y? Eu tenho alguma velocidade do centro de gravidade dessa bola no instante inicial? Não. Então aqui o meu V0 na direção y, percebam, é zero. A massa é 5, mas aqui 0. Eu tenho forças atuando durante o intervalo de tempo entre 1 e 2, onde 1 é a condição inicial e 2 é onde ela para de rotacionar? Tenho. Eu tenho peso, que atua durante um intervalo de tempo, uma força constante, então essa integral fica simplesmente o valor da força vezes o intervalo de tempo. Eu tenho também a força normal, somente elas. A força de atrito está na direção x. Igual a massa 5 vezes a velocidade em y. Essa bola está sempre rotacionando aqui, né? Essa distância 0,1 se mantém constante, então também é zero. Então, a rigor, o que eu tenho, eu só tenho forças atuando durante o intervalo de tempo. A normal atuando para cima, vezes t, menos o peso atuando para baixo. Aqui sai a normal direto, então eu tenho que a normal, né? Próprio peso, devido à maneira, né, como esse problema está enunciado. Então já tenho da nossa primeira equação o valor da força normal que atua. Consequentemente, já tem a força de atrito. Só multiplicar por 0,08. A força de atrito também considerada constante. Como eu disse, na prática, esse coeficiente cinético não é constante, mas para os nossos exemplos aqui, sempre consideramos constante, né? Depende da velocidade, né? Mas tudo bem. Com isso, avançamos no nosso problema. Vamos ver agora a parte fundamental deste problema. A conservação ou a quantidade... Conservação não tem conservação porque tem atrito aí. Tem forças atuando. Mas veja, vamos analisar a quantidade de movimento angular, e se eu falo angular, eu preciso dizer em torno de qual ponto ou qual eixo. Quantidade de movimento angular em torno do ponto A. Qual a facilidade de pegar em torno do ponto A? Porque assim eu elimino essas variáveis aqui, né? Então vamos lá, quantidade de movimento angular. Agora percebam que o ponto A não é o centro de gravidade desse corpo. Opa, desculpa. Em não sendo o centro de gravidade deste corpo, percebam que eu tenho que recorrer àquela outra fórmula. Aquela fórmula que diz, né, que o momento angular em torno de um ponto P qualquer é dado, né, por toda essa expressão, e não somente pelo momento de inércia vezes velocidade angular.
Eu tenho que considerar o valor do y barra, onde y barra é justamente a distância em y do ponto onde eu estou calculando o momento angular até o ponto centro de gravidade, né? Aqui o G, centro de gravidade da estrutura. Mesma coisa aqui para x barra é essa distância do ponto P até o centro de gravidade da estrutura, mais o I, que é o momento de inércia em torno do centro de gravidade, vezes a velocidade angular. Então vamos reescrever essa fórmula agora, considerando que eu tenho que expandir esses termos do momento angular, uma vez que eu não estou calculando em torno do centro de gravidade, senão seria só esse trechinho, né? Se eu estivesse calculando o momento em torno do centro de gravidade, seria só esse trecho. Mas aí teria essa força de atrito atuando aqui, né? Seria pior. Então vamos lá. Tem toda essa fórmula para no instante inicial, mais momento em torno de A. Isso aqui é bastante importante. Quais momentos atuam em torno do ponto que eu estou calculando o momento angular? Essa força peso gera momento em torno de A? Não. A força normal gera momento em torno de A? Também não. A força de atrito passa pelo ponto A. Então essa é a grande vantagem, né? Por que pegar somatória de momentos no ponto A? Porque assim eu elimino todos esses momentos. Então essa integral aqui, independente do intervalo de tempo analisado, ela dá zero. Porque todas as forças externas que atuam neste intervalo de tempo não causam momento neste ponto A. Então vamos ver com calma aqui. Eu preciso do momento de inércia em torno do centro de gravidade. Aqui o centro de gravidade é o ponto O, né? Então o IG aqui é o próprio IO. E se eu for lá na minha tabelinha, vai estar lá no meu formulário, eu vejo que o momento de inércia de uma bola é 2/5 da massa vezes o raio ao quadrado. Eu tenho tudo, né? Eu tenho a massa, eu tenho o raio. Então 0,02 momento de inércia IO, que eu vou precisar para esse termo aqui. Perfeito. Então vamos ver com calma agora. Y barra é a distância do ponto onde eu estou calculando o momento angular até o centro de gravidade. É o próprio raio. Segundo termo aqui, a massa é 5. VO na direção x. Velocidade, centro de gravidade, na direção x. 5 ele deu. Isso tudo para o instante 1. Né? Atentem-se que é para o instante 1. Mais x barra. A distância em x do ponto onde eu quero calcular o momento até o centro de gravidade. Eles estão na mesma direção em x, né? Então, tá um sobre o outro aqui é zero, né? O x barra é zero. A massa é 5. Velocidade na direção y também é zero. Então, veja, aqui é só por ser didático, né? Esse termo eu já poderia ter colocado zero, mas eu achei interessante colocar assim, para que a pessoa possa identificar claramente o porquê que é zero. Então é zero porque o x barra é zero e porque o VY também é zero. Essa bola está correndo horizontalmente. O centro de gravidade mantém essa mesma altura a todo momento. Mais momento de inércia. Momento de inércia foi dito ali, 0,02 vezes a velocidade angular inicial, 10 radianos por segundo. Perceba que a direção aqui está coerente. Sentido anti-horário, eu disse que anti-horário é positivo, então tudo positivo. Perfeito. Ou pelo menos essa parte, né? Aqui vem o negativo da fórmula aqui. Mais momento em torno de A, como eu disse, a todo instante é zero, então essa integral zero, igual. Aqui o que vai mudar? O y barra é o mesmo, a massa é a mesma, velocidade no instante 2 é o que eu quero determinar, né? Eu quero determinar justamente a velocidade que essa bola vai ter no momento que ela parar de rotacionar. Então eu deixo aqui a minha incógnita. Mas aquele termo que é zero, porque o x barra a todo instante é zero, massa vezes a velocidade também em y também é zero. Opa, aqui tem um errinho aqui, né? É um mais só, né? Mais o momento de inércia, que é 0,2, e a velocidade, ó, um ponto-chave aqui, velocidade angular no instante 2. Ele parou de rotacionar, então é zero aqui.
Se ele não rotaciona mais, é zero. Então agora eu tenho uma incógnita com uma única, uma equação com uma única incógnita aqui, que é a velocidade do centro de gravidade na direção x no instante 2. Então, que é justamente, eu posso escrever que é a própria velocidade do centro de gravidade, uma vez que na direção y é zero, então a velocidade em x é a própria direção, é a própria intensidade da velocidade do centro de gravidade, aqui dessa equação, 4,6 metros por segundo nessa direção. Maravilha. Agora o que me resta saber é quanto tempo isso demora para acontecer. Então temos que passar agora, só resta mais uma equação, né? Então perceba que agora eu já substituí aqui no momento de inércia 0,2. Então eu já tenho que a força normal que atua é 49,05, eu já tenho que a velocidade do centro de gravidade para esse instante de interesse é 4,6. Partimos então para a utilização da última fórmula que me resta, que é o momento linear na direção x. Perceba que eu posso escrever em termos da massa e das velocidades para os instantes iniciais, mais as forças que atuam, igual ao instante final. Instante inicial, eu vou ter que a massa é 5, a velocidade também é 5, foi dada. Agora, cuidado aqui com essa parte. Forças que atuam durante o intervalo de tempo na direção x, considerando para a direita positivo. Força de atrito, sempre contrária ao movimento. Então eu vou ter 0,08 da força normal, que eu já calculei, então 49,5 vezes o tempo, que é justamente o que eu quero saber. Negativo, porque a força de atrito atua para a esquerda. Aqui eu tenho a própria força normal, aqui está errado, né? Aqui está errado, aqui é positivo. Força normal. Não, desculpa, estou fazendo. Aqui não tem esse termo, né? Que eu esqueci de tirar. Eu copiei a equação, né? Aqui a única força que atua na direção x é a força. É esse termo aqui, a força de atrito. É o único termo que atua na direção x. Então não tem esse termo aqui, o peso vezes o tempo. Essa não, na outra direção, né? Desculpem, esse termo não existe. É só esse termo igual a massa vezes a velocidade. E agora eu já posso resolver. Por que eu não utilizei esse somatório em x logo no começo? Porque eu não tinha essa velocidade aqui, né? A velocidade final que o centro de gravidade da bola tem no instante que ela para de rotacionar. Agora eu já sei, 4,6. De forma que a única incógnita que agora passa a ser o tempo. É uma pena que realmente ficou errado, mas é só desconsiderar isso aqui, por favor. Resolvendo essa equação, 0,510 segundos. Então ele demora meio segundo para parar de rotacionar depois que essa bola foi jogada com essas características de 5 metros por segundo nessa direção com efeito contrário, né? Rotacionando para trás com 10 radianos por segundo. Então depois de meio segundo ela para de rotacionar. Devido à força de atrito, ela vai começar a rotacionar agora na outra direção. Mas esse seria já um outro problema. Maravilha, pessoal? Então, qualquer dúvida, por favor, mandem no Moodle e vamos conversando. Grande abraço, até mais.